Tiago, capítulo 4, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã, e o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso deveis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Vós jactais de vossas presunções. Ora, toda jactância como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe o bem, deve fazer e não o faz, que deve fazer e não o faz, comete pecado. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Nós vamos sentar. Amados, nós muitas vezes fazemos planos e fazemos projetos que saem do nosso coração. Às vezes nós começamos a planejar muitas coisas em nossas vidas e esquecemos de que Deus é quem dá a direção ou o desenvolvimento dos projetos que existem em nosso coração. Sabe qual é o grande problema do homem nos dias de hoje? O homem tem excluído Deus dos planos e projetos da sua vida. E quando nós falamos do homem, nós não falamos tão somente das pessoas de fora da igreja, vamos dizer assim, mas nós falamos dos crentes necessariamente. Às vezes nós arquitetamos tantas coisas e nós esquecemos de pedir a direção a Deus. Nós esquecemos de pedir a permissão a Deus. Nós esquecemos de pedir a bênção de Deus. Quantas vezes nós fazemos todo um projeto, toda uma arquitetura, e de repente aquilo tudo vai por água abaixo? Por que isso, irmãos? Por que essas coisas acontecem em nossa vida? Porque muitas das vezes nós esquecemos do principal, colocar Deus na frente daquilo que nós queremos fazer. Será que você tem colocado Deus na frente? Será que o primeiro a ser consultado na sua vida é Deus? Às vezes nós batemos o peito, nós nos envaidecemos, nós ficamos já que tão ansiosos com os grandes projetos e coisas que nós temos em nossa mente, e nós gastamos tanto tempo e investimos tanta coisa, e as coisas não acontecem como nós planejamos. Por que isso? Porque nós temos feito algo de nós mesmos e temos esquecido Deus em nossos projetos. Glória a Deus. Eu tenho andado muito, eu tenho visto tantas coisas, eu tenho visto tão boas ideias, mas não são de boas ideias que a obra de Deus é feita. São das ideias que vêm do coração de Deus. Amém? Da mente de Deus. Às vezes uma coisa é muito bem elaborada, às vezes uma coisa é muito bem arquitetada, toda amarradinha, toda traçada, toda planejada, mas não é isso que Deus quer para a nossa vida, ou para a vida da igreja, ou para a vida de uma comunidade. Nós temos que ser executores da vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia! Nós não podemos encarar Deus como uma ferramenta. Deus não é uma ferramenta pela qual nós desenvolvemos os nossos projetos. Nós somos as ferramentas de Deus. Amém? Para que os projetos de Deus sejam desenvolvidos na terra. Você é uma ferramenta de Deus. Você é um instrumento de Deus. Você é um vaso de Deus para ser usado conforme o querer e a vontade de Deus, e não o contrário. Eu tenho visto religiões
11 religiões. E existem muitas religiões hoje evangélicas ou pseudo-evangélicas ou parecidas com as igrejas evangélicas que querem fazer de Deus um empregado. As pessoas colocam Deus contra a parede, não, você tem que me dar isso, você tem que fazer isso na minha vida, você tem que realizar isso na minha vida. Olha, querido, você tem que fazer a vontade de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Você não tem que fazer ou querer que Deus faça a sua vontade. Não, você não é Senhor de Deus, você é servo do Senhor. Glória a Deus. Se Ele não é o Senhor da sua vida, então você tem perdido tempo dentro da igreja. Porque muitas das vezes nós fazemos muitas coisas sem Deus. E na verdade nós deveríamos colocar Deus em tudo e em primeiro plano em nossa vida. Glória a Deus, Porque se Ele aleluia. não estiver de frente, irmão, não adianta, tudo dá errado. Você pode ser inteligente, você pode ser capaz, você pode ser bom, você pode ser organizado, talvez você seja o mais qualificado que tem no grupo, mas as coisas não acontecem se essa não é a vontade de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Às vezes aquele que nem tem tantas qualificações assim, mas ele é submisso a Deus. As coisas mais simples que ele faz se tornam coisas grandiosas, porque estão dentro da vontade e do querer de Deus. Deus começa a mudar e a engrandecer as coisas e fazer com que as coisas sejam grandes e poderosas. Inúmeras vezes nós vemos Deus escolher os menores das casas para fazer a sua vontade, porque Deus não vê segundo a capacidade do homem, mas segundo a verdade que existe no seu coração. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e nós vemos os seus predicados e nós vemos que é uma pessoa extraordinária e muitas vezes salta aos nossos olhos, mas Deus conhece o interior do coração do homem e Ele sabe aquele que está pronto e disposto a fazer a sua vontade. Glória a Deus, aleluia. Por mais grandioso e elaborado que seja o seu projeto, se Deus não estiver no negócio, não dará certo. Às vezes, irmãos, a coisa começa até a parecer que está certa. Mas eu quero dizer uma coisa para você: volume não é sinal de resultado, amém? Às vezes você vê muito movimento, muita agitação, mas pouco poder, pouca transformação, pouca modificação. Jesus disse que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. O que adianta, irmão, ter uma árvore carregada de fruto ruim? O que adianta ter uma árvore carregada de fruto bichado? Nós precisamos ter frutos dignos do Espírito de Deus e que possam alimentar a alma, o Espírito, a mente das pessoas, para que elas sejam transformadas e salvas e limpas e modificadas pela unção do Espírito de Deus. Tiago aqui diz, olha, resumindo o que Tiago disse, ele disse, olha, não adianta você fazer planos e você achar que é muito sábio se você não tem Deus na frente dos seus planos. Você deveria dizer, se Deus quiser, ou se essa for a vontade de Deus, nós realizaremos isso, aquilo e aquilo outro. E nós podemos ir muito mais além do que isso. Nós podemos dizer, se você colocar Deus em primeiro lugar nos seus projetos, tudo vai acontecer segundo a vontade de Deus. Oh, aleluia! Você quer ser bem sucedido? Coloca Deus na frente. Antes de qualquer coisa, busca a vontade de Deus, busca a orientação de Deus. E então, aquilo que você fizer será próspero, será frutífero, será verdadeiro. Você quer realizar alguma coisa na sua vida profissional? Coloca Deus
na frente e você Glória a Deus. será. Aleluia. Você quer realizar alguma coisa na sua vida ministerial? Coloca Deus na frente e você vai ser abençoado. Tem coisas. Mas eu estou fazendo isso para Deus, mas talvez não é para isso que Deus te chamou. Deus tem outros projetos para a sua vida. Davi tentava construir um templo para Deus. Quando Davi esteve ali na terra dos filisteus, ele viu que o rei dos filisteus estava levantando um templo para Dagon, e ele se indagou: olha, por que o Deus dos filisteus, que é um Deus falso, vai ter um templo? E a arca do Senhor está morando em tendas. Não, isso não pode ser assim. Mas Deus vira para Davi e fala: você não vai construir templos. Não foi para isso que eu te chamei. Eu te chamei para ser um homem de guerra. O seu filho, sim, ele vai construir um templo para mim. Mas eu estou fazendo isso para Deus. Mas será que é isso que Deus tem na sua vida? Será que é esse projeto que Deus quer realizar através da sua vida? Se não for, irmão, não adianta, não terá um resultado satisfatório. Talvez até pela vontade permissiva de Deus, você consiga alguns resultados, mas não serão os resultados que você conseguiria se você estivesse dentro do plano do Senhor. Porque quando você está dentro do plano de Deus, e Deus te dá as diretrizes, tudo acontece conforme a vontade de Deus, e você é abençoado. Noé construiu uma arca no deserto. Durante 120 anos, todo mundo chamou Noé de maluco. Mas Noé estava dentro da visão de Deus. As diretrizes que Deus deu a ele, as dimensões, as medidas, como deveria fazer, os detalhes. Noé fez conforme todos os detalhes que Deus deu. As medidas, as edificações, tudo conforme Deus falou. E quando a água começou a inundar o mundo, a arca se levantou e ficou sobre as águas durante 40 dias e 40 noites, sendo açoitada pelos mares, pelas águas das chuvas, e ela resistiu até o último momento. Se ele tivesse feito diferente, ele tinha ido a pique. Se ele fizesse diferente, ele tinha afundado. Mas ele fez segundo os planos e projetos de Deus. Assim também deve ser agir e trabalhar segundo os projetos de Deus, as diretrizes de Deus, as medidas de Deus. E aí você será bem sucedido. Em tudo que você fizer, você será abençoado. Você será bem sucedido. Você realizará, porque Deus estará sobre a sua vida, os seus projetos, aquilo que você quer fazer. Então, meu querido, tudo aquilo que nós queremos fazer em nossa vida, nós devemos pedir a direção e o conselho de Deus, porque sem Ele nada poderemos fazer. Nós temos uma promessa de Deus. O Senhor, quando subiu aos céus, Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias Deus está com você em Cristo. Glória a Deus. E Ele está Aleluia. ouvindo você. Ele está à sua disposição para intervir na sua vida e fazer de você não só o vencedor, mas mais do que vencedor, porque Ele nos amou, diz assim a sua palavra. Então, meu querido, que você possa guardar essa palavra nessa noite, guardar essa palavra nas tábuas do seu coração, e possa colocar na sua vida Deus sempre em primeiro lugar. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus.